estar de saúde lá em cima. Estava bom demais. Será que nós íamos orar quando nós oramos? Não. Jejuar? Não. Não ia, tá tudo bem? Pra quê? Pra quê? Tá tudo bem? A conta tá gorda. Todo mundo dentro da casa de Deus. Tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo aí? Eu Por e que minha eu vou me família tá tudo sacrificar? bem, quem quiser que. Né? De jeito nenhum. Verdade. A nossa capacitação era vem de Deus. É a lei de Deus. Vem de Deus. Qual foi aquele professor que Deus enviou o anjo e falou para ele, ó, foi Gideão? Que Gideão falou, eu sou o mais pobre aqui. Eu sou menor, sou mais Sou menor, eu sou mesmo. pobre, minha família é pobre. É a menor da tribo. Ah, eu dou conta. Entendeu? Dá. Deus quis falar através daquele espelho, oh, rapaz, não é através de você, eu é que faço na sua vida. Se você crê em mim, você vai vencer. Né? Então, é igual o professor falou aí, o desafio tem que ser grande. Porque se for essas aguinhas com açúcar aí para nós tomar, aí nós nunca está preparado para uma obra maior. Porque até a palavra de Deus diz, quem mais é dado, mais é cobrado. cobrado. Então tem que ir. Que acostumou com essas lutinhas pequenas, aí quando vem a luta bravamente, aí não dá conta. Que acostumou, né? Dia após dia, mês após mês, ano após ano, mesma coisa. Aí quando vem uma tempestade mesmo, segura. É igual o Paulo fala, né? Porque hoje muitos são bebês na fé. É só leitinho, não quer comer comida sólida, né? Não quer tomar um mocotó, por exemplo. Não quer. Porque não prepara o corpo para receber um mocotó. Essa questão é igual o Gideão. Aí é velho passando por lutinha desse tamanhozinho assim. Gente, não é possível, não. Gideão ele deu um grande exemplo na Bíblia, tanto que ele mesmo ensina, né? Nós fazemos prova com Deus, através dele, né? Ele vai, conversa com o anjo, ainda vai e fala assim, não, eu vou fazer a prova então, se o senhor está comigo. Aí Ele fez a. ele não se contenta com uma, senhor, eu vou fazer mais uma, viu? Agora eu vou colocar esse algodão aqui Agora eu quero- e a relva vai molhar tudo, menos isso aqui. Olha pra você ver, não foi? Justamente. E lá não molhou, a relva não molhou aquilo ali. Isso. Ele fez duas provas. Foi duas Aí, a provas. maior prova hoje, Duvidando que Deus é capaz. a maior prova que nós temos hoje no Novo Testamento é Cristo. Então, a maior prova de todos é Cristo, né? O voto maior foi feito, então, temos só crer nele. Muitas Nunca pessoas duvidar. hoje quer ver anjo, quer ver, nós temos o próprio Deus dentro de nós. Que mais você quer? A fé não é pegar, não. A fé não é ver, não. A fé é crer. Muitos crentes hoje vivem do casamento. Muitos. Então, É essa questão aí das pessoas quererem ver anjos. Irmão, olha, vou ser sincero. Nem todos têm a estrutura, Tem não. tanto física quanto mental, para conseguir visualizar o anjo. Por quê? Como assim? Nós lemos dois livros, Ezequiel e Apocalipse. Nós vemos descrições distintas de anjos. Daniel também traz revelação sobre anjo. Não aprofundada quanto Ezequiel e Apocalipse. Será que, vamos colocar entre nós, eu confesso, eu acredito que a minha estrutura ainda não está sólida o suficiente para visualizar um anjo. Mas é assim, irmão, deixa eu te falar. Sobre a visão do anjo, Deus mostra para quem Ele quer. Igual você falou, eu não tenho capacidade, mas se Deus quiser te mostrar um anjo, Ele te mostra. Porque não é a tua capacidade. A capacidade já vem dele. É Ele que quer. Porque Deus mostra para quem Ele quer. Mas não é obrigado você estar querendo atrás, não, eu quero ver, não. Se Deus quiser te revelar, Ele te revela. Mas Ele revela. Justo. O anjo não apareceu para Maria? Justo. O anjo, né? Então, Para o José, anjo. Abraão, Isabel. Isabel. Então, para Maria Madalena, não apareceu lá para Maria, ela foi lá no túmulo? No túmulo. Falou, olha, Jesus não está aqui mais não, minha filha, ele já ressuscitou. Então a visão, irmão Fred, é assim, Deus mostra para quem Ele quer.
do jeito que Ele quer. Mesmo você falando que não tem capacidade. Jesus, se Ele quiser te mostrar um anjo aqui entrando aqui, agora Ele te mostra. E eu era uma mulher despreparada, incrédula, endemoniada. Eu vi Jesus me chamando para ser crente. Ele mostra para quem ele quer. Ele mostra, e eu nem crente era. E Jesus falou para mim, você vai ser crente, Cléris, da Assembleia de Deus. E eu vi Jesus como daqui mais ou menos mais para frente daquele canto lá. Eu vi. E um dia nós estávamos aqui também, aqui na igreja, um dia que Deus derramou um poder sobrenatural, não sei se o irmão viu aqui, que os irmãos caiu assim, o Espírito Santo pegou nós aqui, que nem nós não entendeu, e eu vi um anjo resplandecente, irmão, com as vestes brilhosas, bem aqui na porta, com a espada, muito rápido, mas eu vi. Então, é Deus que mostra. Mas não é também generalizar e falar, não, agora no Novo Testamento, Deus não mostra anjo, Ele mostra quando Ele quer. Mas Ele também não manda para nós, fala para nós ficar atrás de anjo, para nós ficar atrás de visão, não. Ele manda nós ler a Bíblia e obedecer. Mas Ele mostra. Eu já vi Jesus 8 vezes. 8 vezes. Eu tenho 30 anos de crente, já vi Jesus 8 vezes. Eu falo assim, missionário, a visão que João viu. Em espírito, igual aquele animal com 6 olhos, 4 faces. A visão angelical que eu digo não ela prefigurada em forma humana, igual na forma que os anjos vieram, né, e se apresentaram a Abraão, a Maria, a todos, mas sim na verdadeira. Do que você está falando assim, do que João viu, que ele viu, né? Dos animais com 4 faces, aquele formato. Então, isso aí era o propósito de Deus, e eu tinha que escrever na Bíblia isso aí. Isso aí era um propósito de Deus, nessa revelação de João. Né? Que ali é um anjo, é um formato de anjo. Então, assim, eu digo naquele formato ali, eu acredito que. Aí você falou que não está preparado para ver daquele jeito. Naquele formato. Mas só que naquele formato, Deus não vai te mostrar mais, porque já está escrito aí, ele já realizou esse plano aí, esse projeto, né, irmão? Eu acho que não. É só lá no dia mesmo. Só lá, Mas Deus, Ele se revela para você, né, pessoalmente, né? Isso. Individualmente, né? Igual um dia eu estava numa igreja, muita gente, a igreja lotada de gente, e o poder de Deus derramado. Aí eu vi Jesus entrou na igreja, e da mão dele assim, pregador, saiu uma luz, aquela luz era linda. E aquela luz tão forte, ela foi mudando a igreja inteira. Eu vi. E já vi também anjo com asa. E já vi anjo sem asa. Eu vi anjo com asa uma vez, tem mais ou menos. Foi agora, professor, só porque ele entrou na história do anjo aí. É um minuto. Foi mais ou menos em 2000 que nós fomos realizar um culto na casa de uma irmã da nossa igreja. E eu estava em jejum e orando e já ligada com Deus, né? Quando eu entrei na casa da irmã, que eu ajoelhei para orar, que eu ia dirigir o culto. Aí nós começamos a cantar os hinos da harpa e eu vi 3 anjos voando em cima da casa dela. Nunca esqueço, foi em 2000 essa visão. Morava no Capoá. Glória a Deus. Aprendendo nesse primeiro tópico aqui, Deus pode chamar uma pessoa humanamente sem atributos para exercer seu ministério. No entanto, ela precisa confiar no Senhor para ser capacitada e preparada por Ele, para cumprir bem o seu chamado. Tópico 2 aí. Juventude e maturidade. Existem jovens maduros capazes de desempenhar um ministério extraordinário como José, que se tornou governador do Egito. O ministério não exige idade, mas exige maturidade. Deveria se achar uma criança incapaz de levar a dura mensagem de Deus ao povo, que abandonou o Senhor e corria o risco de ser destruído. Ele se mostrou maduro, falando a reis e sacerdote, profetizando sobre várias nações, como Deus diz. Então aqui está dizendo que não tem nada a ver com idade, né? Às vezes a pessoa é jovem, mas tem a maturidade de levar a palavra de Deus. Ou às vezes já é idoso, não tem aqui a mente de um jovem, né?
que tem a capacidade de levar a palavra de Deus, e assim vice-versa. Não tem nada a ver com a idade de ser jovem ou ser velho demais, e sim a maturidade dentro da palavra de Deus. 2:1. Não ser neófito. O termo neófito significa uma planta jovem, exuberantemente verde, denotando falta de amadurecimento. Paulo diz que o líder não deve ser neófito. Timóteo sentiu na pele que alguns jovens ministros sentem a resistência por parte dos mais velhos. Timóteo era jovem, mas não neófito, jamais deixou de se submeter à liderança de Paulo, diferente de Diótrefes, que não se submetia ao seu líder ou apóstolo João. Então aqui não se trata de ser jovem. Então aqui o que eles estavam querendo dizer aqui? Que ser jovem, anunciar a palavra de Deus, tinha receio, esse pessoal mais velho, né? Tinha receio deste jovem. Mas quem que é esse aí que está anunciando a palavra de Deus? Quem que é? Então o receio dele era esse, né? Ah, eu sou jovem, essa turma mais velha aí vai me parar, porque eu sou mais jovem do que eles. Então ele não tinha respeito com as pessoas mais novas, né? E hoje também não é diferente. Tem que respeitar, né, irmão? Tem que respeitá-la. Tem que respeitar a autoridade de Deus na sua vida. Tem que respeitar Não a importa autoridade quantos de anos Deus. você tem. Se é jovem, se eu sou mais velho e a pessoa que tem autoridade é mais jovem do que eu, tenho que respeitar. É uma autoridade de Deus, né? Porque aí, mas você viu como era o nome desse rebelde aí que não obedecia ninguém? Diótrefes. Esse aí era difícil, hein? Esse aqui é. Não obedecia Não ninguém. obedecia a sua liderança. Só que tinha que ser do jeito Tinha que dele. ser do jeito E dele. não é. É do jeito de quem está na frente, né, irmão? É verdade. Se o senhor está diante aí da obra, o senhor pode ter horror de defeitos. Mas se o senhor está aqui na obra, Deus vai te dar uma direção, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas aquele pastor é isso, é aquilo, eu não vou obedecer. Mas não tem nada a ver. Nós não podemos sair da palavra. Agora, se ele mandar nós fazer coisa errada, é claro que nós não palavra, vamos. tem que fazer dentro da palavra. Mas nós temos que estar submetidos às ordens dele. Às vezes tem pastor que novo. E aqui embaixo tem evangelista, tem pastor, tem missionário, Então. mais velho, né? Então tem que se submeter Tem que ao líder submeter. aqui em cima, né? Apesar de ser mais jovem, tem que se submeter ao líder. Igual eu ouvi na rádio, né? O irmão falou pro pastor. Pastor tira dúvidas, né? Você, o pastor da minha igreja lá, manda na gente subir no altar só de gravata. Sem gravata não vai subir. Aí ele queria ouvir algo do pastor. E ele ouviu. Foi gravata. Obedece. Se o pastor mandou gravata, põe gravata. Então, o que Tá tem que vendo? obedecer? Uma gravata a pessoa não quer colocar, porque o pastor mandou. Aí foi para o tipo de igreja neopentecostal, tipo assim, porque lá não usa gravata, né? Aí fala assim, não usa mesmo não. Não, usa gravata. Obedece o pastor. Obedece seu pastor. Então não fica naquela igreja, vai para uma que não usa gravata. Obedece Porque o pastor. se ficar na igreja do pastor que é gravata e não obedecer, está pecando. Rebelião. E essa questão aí, ó, da juventude liderar os mais velhos, ela não é não somente dentro da igreja, mas até no meio No meio profissional, secular, né? círculo secular. Muitas empresas optam por pegar jovens recém-formados, saindo da faculdade e colocando em cargos de liderança. Aí aqueles que já são mais de idade, que vão ser seus subordinados, acabam criando uma resistência. Então, assim, eu vi isso acontecer comigo, dentro da empresa. O meu supervisor, ele era mais novo do que eu. Mas o diferencial era o quê? Eu havia ensinado ele a trabalhar. Porque ele começou de baixo. Ele começou batendo caixa. Quando ele entrou, aí eu como conferente, eu ajudei ele, ensinei ele. Aí, tanto que quando ele foi promovido, ele chegou em mim e falou assim, Fred, você não vai achar ruim não, né? Eu falei, lógico que não, porque para mim é um orgulho. Porque eu vi como você entrou e estou vendo como você está hoje. É o contrário.
E eu, graças a Deus, não tenho disso não, moço. Aí, ali, eu vi. Mas já teve outros conferentes que eram mais velhos, teve a resistência. Não aceitou. aceitava, né? Ele que tinha que ser o supervisor, e não o outro que tinha acabado de chegar. Capacidade, né? Capacidade. Ele correu atrás, né? Foi atrás. O objetivo dele. Agora aqueles que estavam mais velhos não correu atrás. É o formato que o Anderson falou. Se nós todos estivéssemos na comodidade, na tranquilidade boa, como sapo na lagoa, o que acontece? A água parada, ela cria lodo. Ela vai criando camadas. Pronto. Ali fica praticamente estagnado. É igual fazer a obra de Deus, né? Justo. Às vezes o irmão não está fazendo, aí vai outro e faz na frente dele e não gosta. Mas ele não está fazendo. Mas ele não faz e é verdade. E a hora que Deus levanta outro, ele não aceita. Ele não aceita. Vai falar mal. O ser humano é complicado. É só Deus para entender mesmo. Ali é só Deus mesmo para ouvir, né? É, só Deus. Está lá de cima Em vez de ouvindo. glorificar Deus, ou graças a Deus, o irmão, né? Mas não, fica com ciúme. Tópico 12. Aprendemos que juventude não significa imaturidade. O discípulo deve ser maduro para exercer o ministério com responsabilidade. Terceiro aqui. Estou pulando alguns pontos aqui, senão não vai dar tempo de... Já passou a hora, não vai? É 10, 15? Foi tão boa a lição que nós nem vimos passar. Eu Né? vou só complementar esses 3 aqui. Eu leio e faz o 3 aí. 3. Aliança e compromisso. O ministério é dado por Deus a quem ele escolhe e com quem faz aliança. O termo aliança do hebraico é rit, que significa acordo, compromisso, pacto. Toda aliança pressupõe compromissos que devem ser respeitados e cumpridos. Jeremias 32, versículo 38. Falar que o ministério não existe sem aliança, né? Tem que ter uma aliança com Deus, o ministério do cristão, do crente. Tem que fazer uma aliança, né? O que diz em Jeremias 32, 38? Vamos encontrar, pode ler. E é dado a quem ele escolhe, né? Gostou disso agora, né? O ministério é dado a quem Deus escolhe. Se ele escolheu missionário, é missionário. Se escolheu doutor, é doutor. Mestre é mestre. E com quem ele faz aliança, né? João 15, 16 também. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é uma aliança, né? Deus falando ali. O povo e o Deus. Então o povo servirá a Deus. E Deus será o Deus deles. Então existe aí uma aliança. João 15, 16. Evangelho de João. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo, quanto em meu nome que pedistes ao Pai, ele vos concede. Deus já nos escolheu, né? Não foi nós que escolhemos a Deus, Ele já nos escolheu, né? Para quê? Para que possamos ir e dar fruto para a obra de Deus. Pregando, anunciando a palavra do Senhor. Existe um compromisso, né? Uma aliança com Deus e o seu povo. Tem que existir esse compromisso. 3.1 aí. Manter-se firme. O ministério é um desafio não à toa. Deus se apresenta a diversos homens dando-lhe ânimo. Josué 1:9. Jesus, quando estava prestes a passar pelo seu martírio, pela redenção da humanidade, suou gota de sangue, porém manteve-se firme para cumprir sua missão. Embora no início do seu chamado Jeremias tenha se mostrado titubeante ao ouvir Deus sobre o propósito que cabia a ele como profeta.
seguiu em frente, exercendo um dos ministérios mais longos, cerca de 40 anos, e profícuos por causa das duas profecias. Jeremias foi preso, mas não se calou, honrando a aliança e o compromisso com aquele que o chamou. Então Jeremias ele sofreu, né? Para anunciar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, para ir às nações e dizer que Deus é bom, que Deus também ele é juízo. Então Jeremias ele sofreu pela palavra de Deus, sofreu pelo Evangelho, mas o que ele aconteceu? Manteve seu compromisso e aliança com Deus. Quando ele fez a aliança lá no início, né? De pregar a palavra de Deus a todas as nações. E eu vou parar por aqui, senão não vai dar tempo ali. Professor, essa questão aqui, ó, da aliança. Tanto que Jeremias sofreu, Isaías, Ezequiel, assim, estou citando apenas esses profetas, mas algo que eu quero trazer é o profeta do Antigo Testamento, o profeta atual, século XXI. O profeta do Antigo Testamento, Deus pegava ele, colocava ele para passar pelo aquele cenário, pegava ele, levava ele diante da nação para ir profetizar. Hoje, se Deus pegar, dependendo do profeta, na atualidade, e colocar ele para viver do mesmo formato, e levantar ele e profetizar, muitos não querem. Eles não aceitam. Não aceitam. Porque quando nós olhamos para a vida dos profetas do Antigo Testamento, era no seguinte formato: eles viviam, aconteciam com eles, para eles pegarem e profetizar. Hoje é o contrário. Hoje eu quero chegar, eu quero profetizar, mas eu não quero que aconteça comigo. Então assim, por isso que muitos pegam e falam: não, moço, deixa esse negócio de crédito. Onde eu estou aqui está bom. Não é que está bom, mas só que quando o sapato aperta, sabe a quem correr. Não, vamos procurar ali o irmão antes, vamos procurar lá a missionária Cléris, vamos procurar lá o Tiago, vamos procurar o Jorge, vamos procurar a irmã Maria. Sabe o lugar? Mas aprender a ter a aliança com o dono, muitos não querem. Porque a aliança é renúncia. E é compromisso, né? Compromisso. A aliança é compromisso. É porque, professor, a pessoa não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Justo. Você está fazendo a obra de Deus, você tem que fazer a obra de Deus com excelência. Olha, eu estou aqui, Deus, é para fazer com excelência. E tem gente que faz de qualquer jeito, não faz, não tem compromisso, não tem. Então é isso aí, a aliança entra aí também na responsabilidade com a obra. Não pode ser quebrada, né? A aliança não pode ser quebrada. Agora, o que o senhor leu aí, professor, sobre a gota de sangue aí que Jesus suou, né? De tanta angústia. Aí mostrou o sofrimento de Jesus por nós, né? Assim também o profeta tem que sofrer, né? E ele não abandonou, né? E ele podia ter falado: não, pai, eu não quero passar por isso. Peraí, eu não quero mais, pronto, né? Mas ele foi consistente até o final. Foi até o fim. E para você ver, professor, porque Jesus, ele era humano, igual nós. Isso, Ele tinha, né? Ele era 100% Deus. Mas na hora do sofrimento, ele sofreu, ele sentiu igual nós. Se eu penso, o senhor tem uma luta tão grande para o senhor suar sangue, meu Deus, fisicamente aí ele passou por isso aí. É verdade. Então, da mesma maneira, nós também temos que pagar o preço pela obra de Deus. E a obra de Deus é espinhosa, a obra de Deus requer nós negar a nós mesmos, a obra de Deus requer nós se humilhar, para que a obra de Deus venha crescer. Então, a aliança é todo um processo, não é só uma coisa, né? É muita coisa que envolve ali, né? E quando vamos batizar, lá o pastor fala uma série de perguntas, né? Nós estamos fazendo uma aliança, né? Quando aceitamos Jesus também, tem uma aliança, né? O pastor ele pergunta
temos que ter uma aliança. Essa aliança não pode ser Não quebrada. pode ser quebrado. Hein, professor? Como que funciona o casamento? Compromisso, uma aliança, né? É uma aliança ali, É uma né? aliança. Um juramento ali, né? É um juramento, é o quê? Eu gosto de fazer algo que a minha esposa não gosta. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que me renunciar. Vou ter que abrir mão do meu prazer para satisfazer o dela. Assim é a aliança de Deus conosco. É tanto que onde Paulo diz que nem tudo que me é lícito me convém. Ou seja, tudo que está lá fora, está lá fora. Mas se eu sei que vai denegrir a imagem de Deus, por que eu vou lá fazer? Esse é o princípio da aliança. Não somente a obediência. Eu abrir vontade, abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Aí onde já entram os princípios, né? Aí onde nós vemos as coisas não é nem alavancar, e sim decolar. Porque quando mais nós fazemos para Deus, mais Ele vai fazendo para nós. Não é momento de barganha, porque a palavra dele nos orienta que Ele não deve nada a ninguém. Então, ou seja, o seu trabalho na seara, ela nunca é em vão. Ela sempre é recompensada. Sempre tem uma recompensa. E o que a missionária Cléris disse em questão da humildade, hoje para nós compreendemos, bastamos apenas olhar para um grande arranha-céu. Mas como assim um arranha-céu? Quanto maior é o prédio, maior é a profundidade da sua raiz, da sua sapata. O que eu quero dizer? Para se segurar. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais descemos na presença de Deus, mais Deus vai crescer na nossa vida. E é assim que funciona o Evangelho. É assim que funciona o cristianismo sobre essa terra. Agora o povo fica com o evangelho aí que tem que ser rico. Senão, aí só esse evangelho aí, né? É claro que a prosperidade é de Deus. Mas eles focam só nisso aí. Tá, tem que ter isso, tem que ter aquilo. O evangelho aí não fala isso, né, irmão? Fala aí na. Aí vamos para o Novo Testamento, porque o que está valendo agora na nossa vida é a nova aliança. Aí fala, Jesus fala, me aceita que eu vou te dar 10%. A Bíblia fala que Deus dá o que nós precisamos e não o que nós queremos. E é tanto que Cristo fala, buscai primeiro O reino de Deus. e as demais coisas vos. E outra coisa, se Deus te der para você investir na obra, Justo. não é para você ficar ostentando e mostrando para os irmãos que você tem, exibindo e dizer que você é mais crente, porque você tem isso, tem aquilo, né? Amém, é verdade. Tópico 3 aí, aprendemos o seguinte: o discípulo precisa ter aliança com Deus e estar firme em seu ministério para cumpri-lo integralmente, apesar das resistências e dificuldades. Conclusão: ser fraco e inseguro não é um problema para Deus. A questão é manter-se assim, como fez Diótrefes, que não aceitava correção, por isso foi um péssimo discipulador. Assumir suas vulnerabilidades e apresentá-las a Deus é o princípio de um ministério vitorioso e abençoado. Glória a Deus. Todos nós temos que ter a segurança em Deus. Temos que reconhecer que nós precisamos, de Deus todos os dias. Não é só num momento só. Não é só no momento que temos tudo que vamos precisar do Senhor. É no momento que estiver também lá no abismo, que eu falo no abismo assim, precisando mais de Deus. A gente só precisa mais de Deus quando estamos com muita dificuldade, né? Agora quando estamos bem, Deus, deixa Deus para lá, gente. Às vezes tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, mas na hora do aperto, Deus, eu preciso de Deus. Então todos acreditam em Deus. E fala que é o tal do ateu, né? Não acredita em Deus, não acredita em Deus, mas na hora do sufoco, a primeira palavra é Deus. Como diz. Então tem que crer que acredita em Deus. E Deus, Ele existe nas nossas vidas. Tem que reconhecer que dependemos deles. Amém? Amém. Deus abençoe. Professor, eu quero